Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o adorno consciencial dentro da autodiscernimentologia. Nós ainda estamos esperando o povo chegar, porque estão votando hoje, você sabe, estão votando o Barack Obama, por isso que estão demorando a chegar. Vocês sabem que entre nós tem gente que já votou, né, na eleição americana, né? Entende? O Leonardo, ele votou no Barack Obama. Agora, hoje o adorno consciencial é tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, para tornar atraente, agradável, interessante, com discrição, a consciência lúcida na condição de exemplo cosmoético ou evolutivo. O adorno físico de fora para dentro, o adorno consciencial de dentro para fora, o adorno sutil, o adorno consciencial apropriado, a empatia, o carisma, a força presencial pessoal, a incorruptibilidade cosmoética, a higiene consciencial, a educação pessoal, o bom tom, o combate pessoal, a gurulatria, a satisfação explícita nos olhos, a exultação de viver configurada na personalidade, o êxito estampado no rosto, o brilho inescondível da pessoa, as pérolas conscienciais, a prudência imberbe. A prudência imberbe aí é da nossa turma de jovens da Sinvex, por exemplo. Hoje tem gente da Sinvex, eu estou falando, claro. No fim, aqui nós falamos, o adorno consciencial em geral aparece comumente como fulguração original da parapsicosfera da personalidade humana, revelando o nível de excelência da autoconsciencialidade. Você já detectou algum tipo de adorno consciencial em alguém? O adorno correspondia evolutivamente à vida intra ou extrafísica da consciência. Eu quero dizer para vocês que a palavra tornar, na definologia, está com uma inversão, e a palavra corono-chakra na parafatologia também. Nós já corrigimos isso aí. Esse verbete é o 1009, tem 3 páginas, 36 logias e tem 7 máximos. A Rosa já sabe que, se quiser, pode aumentar os antagonismos e as tecas. Agora, eu quero dizer aqui já, que nós já temos aqui pergunta, está dizendo aqui, em fatologia última linha, o brilho inescondível da pessoa. Eu acho que a pessoa quer saber o que é isso. O brilho inescondível é o processo da psicosfera da pessoa, que aquilo às vezes aparece sob todos os aspectos. É aquela pessoa que olha para outra, é alguma coisa que atrai, ela não sabe o que. Ela não viu que é a energia dela, mas alguma coisa é o it, que o povo gosta de falar. Entende? Esse it é que tem vários nomes para isso. Às vezes é um brilho no olhar, alguma coisa no rosto, é alguma transmissão no gesto, na face. Então, isso é que é o brilho inescondido da pessoa. Isso faz parte da força presencial da consciência. Isso é que é o brilho inescondido da pessoa. Quase sempre diz respeito mais é a psicosfera, a parte energética da pessoa. Agora, em parafatologia, última linha, o corono-chakra como sendo a verdadeira coroa da consciência. É a hora que a pessoa tem muita energia, com uma aura grande, o corono-chakra, ele aparece. É tanto que no irrompimento do psicossoma, uma das primeiras coisas que aparece no fenômeno, é a pessoa que está vivendo com a outra durante muito tempo, vê que ela está um pouco descoincidida, como se ela estivesse mais alta e atrás. Isso é devido também ao corono-chakra. Então, corono-chakra, coroa, é o chakra da cabeça, do cocoruto. Então, é isso aí. Agora, o outro nome para brilho inescondível é o glamour. Vocês já viram falar em glamour? Glamour, it, é isso aí. Agora, outra pergunta. Em relação à definição proposta, penso que definir como? É tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, para tornar atraente, agradável, interessante,
com descrição à consciência lúcida na condição de exemplo cosmoético evolutivo. É muito amplo e por isso pode ficar muito vago. Sim, e daí? O que o senhor poderia me esclarecer sobre esse raciocínio? Olha, o vago depende da pessoa. A coisa mais séria que tem é o seguinte: a pessoa não deve procurar brilhar demais se a intenção é da vaidade. Isso aí vai contra ela totalmente. É como se ela se envenenasse. Em vez de melhorar a saúde, vai criar uma patologia para ela. Então, é tudo aquilo empregado de modo voluntário, espontâneo, consciente ou inconscientemente, porque às vezes é inconsciente. E torna a pessoa atraente, porque ela começa a fazer muito trabalho assistencial. Na TENEPS, ela começa a ficar muito intensificada os trabalhos lá. Isso aí vai colocá-la mais atraente. Por isso que eles falam que a TENEPS é uma verdadeira técnica casamenteira. É o Santo Antônio, faz toda mulher casar, porque aquele canhão começa a fazer TENEPS, daí a pouco ela começa a ficar com glamour, com it, com charme. Charme. Então, veja, esse charme, o que atrai mais é justamente o processo, a atração feita pela interassistencialidade, que é a doação da pessoa. Como é com a pessoa? Por exemplo, se você pegar aquela mulher ou aquele homem muito feio, se ele é uma pessoa benéfica, se ele é assistencial, ele começa a ter força presencial e a feiura dele começa a ficar contornada pela atração. Isso é processo de energia. É isso que a gente tem que entender. Agora, ó, eu queria dizer para vocês umas coisas impressionantes de sincronicidade, o seguinte: vocês escolheram esse verbete ontem. Agora, anteontem, apareceu aqui na primeira página da Folha de São Paulo, isso aqui, ó. Essa menina fazendo maquiagem. E lá dentro tem uma página inteira, crianças aderem cada vez mais à maquiagem. Agora, isso é da cosmetria. Está tudo errado. Vocês já viram falar no caso daquela menina que eles mataram lá, estupraram nos Estados Unidos, a Jo? Isso ficou sério no mundo inteiro, todo mundo caminhou para isso aí, a mídia toda seguiu aqui durante anos. Agora veja, a mãe arranja isso aí e começa a fazer a sexualização da menininha. O que é? Ela está predispondo o quê? O estupro, entende? O rapto, o sequestro da criança. E outra coisa, ela está sexualizando a criança. A criança é ingênua, boboca, não sabe. Vai agir com o adulto, ele acaba. Então, é como se a mãe estivesse dando para o sequestrador e para o pedófilo a criança que está com ela, que é a filha dela. Isso é a maior besteira que tem. Olha, eu estudei cosmetria no Brasil, em Hollywood, no Japão, no Oriente, na China, e isso a gente já condenava, o processo da sexualização da menininha. E eu acho que seria bom eu explicar uma coisa para vocês, que é um negócio muito sutil, mas que eu preciso de falar. É coisa de sexomática, muito sério, que eu falei desse curso durante 15 anos. Aqui é hora de falar nisso. O problema todo é o seguinte: dentro do processo da cosmetria, e a gente estudando isso aí, aqui, por exemplo, ó, nesse artigo, está falando tudo. Menina de 5 a 7 anos frequenta o salão de beleza, usa um rímel e batom rosa. Quem quiser ver, está aqui. Uma página inteira do processo. Agora, o que é que se passa? Onde é que está o perigo maior disso? Eu sempre fui favorável e atualmente já os profissionais já estão mais ou menos conscientes disso. Mas eles ainda não têm noção dessas coisas. Precisava de juntar, inclusive vocês, da cardiologia, 4 tipos de profissionais. 4. O cosmiatra, aquele que mexe com a cosmética. Não é cosmoética, não. Eu estou falando aqui hoje é de cosmética, cosmetria. Então, é o processo da cosmética, da maquiagem, etc. Então, tinha que juntar. Presta atenção para vocês entenderem bem, porque possivelmente uma pessoa de vocês nunca ouviu falar nisso. Que é coisa que eu já falava no meu curso, que é coisa muito avançada, sutil, sofisticada, do processo que eu venho estudando isso faz 60 anos. Agora, então, veja. Juntar o cosmiatra, juntar o odontólogo
que é periodontólogo, periodontista, juntar o cardiologista e juntar o sexólogo. Agora, vamos ver por quê. Vamos entender bem. A criança jovem, ela tem uma coisa que é muito diferente da pessoa adulta. E isso atrai muito mais, principalmente a menina. Atrai muito mais do que a mulher aceita. Eu não estou falando menina, moça, não. Estou falando a criança. Por quê? Devido ao processo da parte sexual da criança, não ter os germes que a mulher adulta tem. Hoje em dia tem uns germes aí que vocês sabem. Um dos mais comuns que tem chama-se clamídia. Na hora que o homem faz sexo oral com a mulher, o que acontece? Vem a clamídia com as outras coisas, ele lava a boca, faz o diabo lá, mas aquilo entra no periodonto do dente, em torno do dente, periodontia. Periodonto, eu sou dentista, já estudei isso tudo. Em torno do dente. Então começa a sangrar. Aquele sangramento, a hora que a pessoa escova, na hora que ela vai comer, aquilo começa a sangrar. Quase sempre vão dar, em primeiro lugar, nesses dentes superiores, que são os incisivos laterais e centrais da arcada superior. E o pior, é a hora que dá no canino, que é mais difícil de tratar, porque tem a raiz mais comprida. Agora, então, isso cria a periodontite, que é a infecção em torno do dente, e a clamídia está lá. Agora, aonde que entra aí já entrou o dentista, agora vai entrar você, que é a parte da circulação. A hora que dá a periodontia, hoje, a medicina, eu já tratava disso há muitos anos, e a medicina não admitia. Hoje eles admitem que esse processo da infecção periodontal, que ele vai para a circulação, cria junto da aterosclerose, cria os germes dentro dos vasos, dá um infarto e mata a pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar mais. Então veja, aí preciso juntar, vou dizer para vocês, isso é que precisa de fazer um congresso desses 4 profissionais, para falar nessa verdade. Sexólogo, cardiologista, os cosmiatras e os odontólogos. Estão entendendo? Os periodontistas. Gente, vocês querem mais lógica do que isso? Agora, eu de vez em quando aqui, sem ter consultório odontológico ou médico, eu vejo a pessoa e falo assim, você está com isso, a causa deve ser isso. E é batata. Agora veja, quem é que sofre mais com isso? Os homens e as lésbicas. Se te explicar mais, alguém aí quer dizer o que eu estou falando, tudo baseado em fatos? Eu não estou falando em parafatos, não, estou falando em fatos. Parte física. Agora veja, a criança, a mulher, por exemplo, ela tem 7 interseções no sexo. O homem tem 3. Devido a essas 7 interseções, cria muito mais germe do que o homem. É tanto que o sexo oral da mulher no homem é menos perigoso do que no homem e na mulher. Agora, o pior é que a mulher não tem o mesmo apelo sexual para fazer o sexo oral. O homem tem mais. Então, isso torna tudo, sob todos os aspectos, piora esse processo para todo mundo. Tem lógica isso? Eu garanto que muitos de vocês nunca ouviram falar nisso aí. Agora, eu estou dando o quadro completo hoje para vocês entenderem como é, que eu já falava isso nos meus cursos de sexualidade. Às vezes não dava para falar para todo mundo, tinha que chamar a pessoa e falar, olha, o seu caso, olha isso. Agora, muita gente já morreu devido ao sexo oral, e ninguém fala nisso. Você está entendendo? Paulo, só a questão da cardiologia, a clamídia, ela está sendo estudada em placas de aterosclerose das coronárias, tá? Tem estudos já mostrando, não tem ainda indicação de você tratar a clamídia, tipo assim, o paciente tem uma aterosclerose. Existe um remédio que ajuda isso, que eu já fiz a experiência com pessoas e deu certo. É um remédio que se toma para processo de acidez gástrica. Ele acaba com a clamídia
nos dentes. Está entendendo? Uhum. O problema ajuda. Outra coisa, periodontia, às vezes tem outras causas. Mas o que eu estou falando, a causa mais comum hoje é essa. Tem outra É a coisa, mais Valdo. frequente que tem. Outra coisa importante é o seguinte, às vezes a pessoa não sabe que ela tem uma alteração de válvula cardíaca, das válvulas do coração, ela não sabe. E aí ela pega uma infecção, por exemplo, por clamídia, por um outro oral, gengival, e isso acaba gerando endocardite, que é uma infecção das válvulas da parede do coração. Então você tem Mas não tudo só, isso é o mesmo quadro. não só aterosclerose, como também Agora, infecção a endocardite. Há muitos anos eu já sabia disso. Eu falava com os nossos colegas, mas ninguém... É isso mesmo, clamídia. E outra coisa, não é só clamídia, existem outros germes aí, tem uns outros... muito falados, antigos, todo mundo fala neles e tal. Você está entendendo? Mas a bactéria da aterosclerose estudada é a clamídia. É a clamídia, mas a clamídia é a mais comum hoje. Ela está generalizada. Há uma epidemia ou endemia. Em certas áreas é pior. Aonde tem modéstia fulgurante. a modéstia fulgurante é aquela pessoa que, por mais que ela seja modesta, simples e apareça menos, aquilo que o americano chama de low profile, ela não consegue esconder devido às energias que ela tem. Está entendendo? Mas não é modéstia na forma de agir, né? É de tudo, uma modéstia generalizada. Por mais que ela se esconda, não tem jeito de esconder. Isso aí, ó, tinha uma pessoa que eu conheci, que nós fomos examinar uma outra, ele falou, fulano não adianta. Todo mundo vai olhar para ele, era um americano, esse que a gente estava estudando. Todo mundo vai olhar para ele e ver que ele é rico. Não tem jeito de ele esconder a riqueza dele. Ele é naturalmente rico. Então, veja, a mesma coisa existe, que é muito comum. Vamos perguntar para as nossas moças aí que elas vão falar. Que eles falam o seguinte, a elegância é um negócio que já nasceu com a pessoa. Não é assim que eles falam? Elegância é um negócio que já nasceu com a pessoa. Não adianta a Socila, todos esses cursos que ajudam. Isso aí ajuda, mas não resolve. Para uma pessoa ser elegante, aquilo tem que ser espontâneo. Então, isso é paragenético. Então, atenção, se a força presencial paragenética já vem de várias vidas, a pessoa pode estar aí um canhão, que ela vai ficar chamando atenção, querendo ou não, por causa da energia. Por exemplo, o Serenão, que tinha um macrosoma idiota, ele era assim. Uma outra coisa, eu vi um menino que era idiota aqui no sul do Brasil, que a mãe me chamou para ver. E eu fui lá para atender. Eu atendi muita gente assim. Ele era do tipo lá do reurbanizador. Só que ele era bem pobre, classe C, aquele negócio todo. E eu virei para a mãe e falei assim, olha, ele é bem assistido. A psicosfera da criança é positiva. Isso é raríssimo acontecer. Agora, o que acontece? A hora que eu falei com isso, ela virou para mim e falou assim, o senhor sabe, o padre fulano, aquele que dá passe nos outros, o senhor sabe quem é? Sei. Ele falou a mesma coisa que o senhor. Então, o padre que dava passe, que era um cara que apareceu, tem até... tem coisas dele aí no nosso cosmograma. Eu sei quem é esse padre, realmente, ele gostava de encostar a mão no peito da pessoa, no rosto, e transmitia energia. Esse viu também a criança e falou a mesma coisa que eu. A mãe não me falou nada. Depois que eu falei, falou assim, ó, o senhor está confirmando o que o padre falou. É isso mesmo. Agora, o menino era bem assistido. Você chegava lá, tomava um banho de energia. E ele era todo estropiado. Ele era mesmo idiota. Agora, conseguia rir, tinha um riso. Aquele negócio, sabe como é que é? Agora, veja, eu já falei para vocês que havia o filho do tio Vital, que era um tio meu, sabe? Que era Vital Pinto, que era da mesma área do meu avô e da minha mãe. Ele teve um filho, e esse filho nasceu no mesmo dia que eu, praticamente quase que na mesma hora. E esse menino era ligado demais comigo. Agora, o que se passa?
Ele era um caso de idiotismo. E ele gostava demais de mim. Eu tinha praticamente, durante a minha infância, numa certa temporada, eu tinha que ir lá todo dia para conversar com ele. Conversar assim, do meu lado, porque só fala, aquela coisa, não saía disso. Agora veja, esse menino era bem assistido. Agora, eu falei com a minha mãe, falei assim, mamãe, esse menino vai morrer logo. Ele não vai durar muito tempo. Disse, meu filho, ó, mas não fala isso para ninguém não. Porque senão a mãe dele vai sofrer demais, porque a mãe dele era um pouco perturbada. Agora o menino morreu logo. Ele não durou muito tempo. Está entendendo? Agora ele durou, ele foi mais ou menos até depois dos 10 anos, aquele negócio todo. E ele ficava dentro de um carrinho, você está entendendo? De puxar, feito de madeira pelo tio Vital. Que ele era funileiro, ele fez um carrinho para o menino. Agora, o menino ficava sempre em casa, numa sala grande, tudo, e eu sempre visitava ele lá. Então, eu tive contato com esse negócio de idiotia desde menino. A gente via a situação como é que era. Agora, o que é engraçado é eu ter visto que o menino ia morrer logo. E a minha mãe falou, não fale para a dona Ernestina, que era a mãe dele. Que a dona Ernestina, todo mundo tinha medo dela. Ela era muito boa na cozinha, sabe? Fazia os biscoitos lá de Minas, que era o máximo, aquele negócio todo. Mas você entendeu, então, como é que é isso? De modo que o problema todo é de dentro da consciência. A verdadeira beleza, ela não é interna apenas por sabedoria, não. Ela é interna em matéria de energia, de força presencial. Isso é que manda. O resto é secundário, o resto é moldura. Tem lógica isso que eu estou falando? É por aí. É certo? Agora, gente, aqui outra pergunta. Poderia dar uma definição de amparador intrafísico? O amparador extrafísico tem uma visão mais ampla por estar no extrafísico, que pode discernir melhor para assistir. Em qual patamar da escala evolutiva está o amparador intrafísico? O amparador extrafísico é aquela pessoa que já se transforma num epicom. É um epicentro consciencial humano, uma consci que é o epicom. Então, o que é que se passa? É uma pessoa que pensa mais intensamente, acima da média, no trabalho de assistência aos outros. Isso é que é o amparador intrafísico. Agora, esse amparador intrafísico, com o tempo, ele começa a ter um amparo de função extrafísico maior que os outros. O epicom, por exemplo, a tendência dele é dominar o parapsiquismo, praticar a tenese, caminhar para ter um ofiex. Esse é que é o trabalho. E ele tem que fazer assistência, a interassistencialidade, e no parapsiquismo é uma das características que a gente sempre falou do epicentro consciencial. Agora, outra. Quero fazer consciência-terapia com meus pacientes. Por qual dos tratados eu começo e depois dissecá-lo? O Pacífico, os 700 experimentos, o Reurbanizado ou a Enciclopédia? Não. Primeira coisa, você vai consultar a OIC. A OIC é que vai indicar o que quer que você deve fazer. Não é? Seja evoluciente na OIC. Depois que você estiver lá e eles te derem alta, se aparece que eu vou então conversar com você. Aí nós vamos ter uma pós-graduação de um entreveiro brabo, para ver que você pode ajudar muitos outros. Vale a pena. Vocês já viram o que eu vou perguntar quando ele voltar, né? Você já pratica TENEP? Vai ser a primeira pergunta, né? Chato. Agora, outra coisa. Na idade madura, tudo vai mais devagar com a pessoa. A tendência é essa. Mas tem um contrabalanço nisso. Os resultados de tudo que a pessoa faz são melhores, devido à experiência pessoal. Vocês estão entendendo? De modo que seja maduro o mais depressa possível, para que você renda mais quando você fica mais velhinho. A hora que essa sua barba ficar branquinha, você está entendendo? Vamos ver o que dá. De modo que, isso é que eu quero, de vez em quando eu lembro a vocês desse negócio que é muito importante. Na idade madura, tudo vai mais devagar. Mas os resultados são melhores devido à experiência pessoal da pessoa. Tá certo? Agora, gente, o que é que vocês não entenderam até agora do adorno consciencial? Vamos ver o que faltou por aí. Tem mais alguma coisa?
esse verbete, ele está bem condensado, tá bem compactado. Você já viu, né? Ele está na base da miniatura. Tem muita coisa para ser vista. Aqui eu falo sobre a psicosfera cativante. A tiara áurica ou grinalda do encanto. Estuda isso, é o nome que o povo usa, tá? A euforia contagiante, a primenéria explícita, a psicosfera como marca de excelência. É o que eu desejaria ter com todos vocês. Já tem uns aqui que já são assim, viu? Vamos falar a verdade. Já tem gente aqui que já tem a aura desse jeito aí. Homem e mulher. De modo que vamos pensar nisso. A verdadeira coroa da consciência, a beleza consciencial além do soma. E eu falo aqui, em rompimento do psicossoma. Isso aqui é importante aí no caso. Agora, você aí que sempre foi da OIC, viu, Gliner? Você está de acordo com esses princípios? Tá? A vida é dura. Agora veja, quem é que tem que ser os primeiros epicons? Os conscientes terapeutas, o que você acha? Com o passar do tempo vai ser, não vai? Você não acha? Vai ter que ser. Quem é que tem que ser o primeiro tenepsista? Quem dirige a CP2. Lembra que eu falava disso? Agora você veja, os nossos princípios têm relação com as nossas técnicas. As nossas técnicas têm relação com os nossos princípios. Está claro? Arlindo, faz favor, que eu não posso tomar seu tempo, você é uma pessoa muito ocupada. Valdo, a impressão, a primeira que se tem, para distinguir o adorno assim, seria a aura, não? A primeira coisa é a aura, mas às vezes antes da aura, porque a maioria ainda não sabe ler uma aura. Então a primeira coisa que tem é algo indefinido, algo não caracterizado. A pessoa vê, tem uma atração e não sabe o que. Essa atração é que é assim. Agora, uma coisa muito interessante que tem, tanto o homem quanto a mulher, e principalmente as pessoas mais jovens, elas, conforme o dia, elas podem estar super brilhante, shiny, e conforme o dia ela está opaca. Então, esse processo é quando fica na linha quebrada, do sobe e desce. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Isso aí é porque a pessoa ainda não normalizou o processo da psicosfera das energias. A vida está desorganizada, ainda não assentou tudo que a pessoa procura na existência. E isso é muito comum. Aqui, de vez em quando, eu vejo isso. De vez em quando eu chego para a pessoa e falo assim, hoje você está brilhante. Você está irradiando energia de todo lado. Agora, de vez em quando, eu falo isso também para certas moças. Essas moças solteiras aí, porque às vezes elas ficam mais sexy, conforme o dia. E outra coisa, ela às vezes não está vestida de nada, ela não fez maquiagem, não tem nada. É um problema íntimo, a energia que está, você está entendendo? Sendo exteriorizada espontaneamente. Eu aqui pensei o seguinte agora, o que chega antes, a energia da pessoa ou a energia que chega primeiro? É essa energia que chega primeiro, que uma pessoa que não sabe ler a aura, a psicosfera energética, ela sente que tem algo que está atraindo, ela nem sabe o quê. Alguma coisa que chama atenção. E ela às vezes tem vontade, cumprimenta a pessoa, vai lá, conversa com ela, nem sabe por quê. Tem muito disso. Agora, onde eu vi gente mais desvairada em matéria de psicosfera foi em Hollywood. Em Hollywood era uma loucura o que eu vi lá. A psicosfera desvairada, que você nunca sabia. Agora era impressionante, por exemplo, numa daquelas pares, aquelas festas que eu frequentei para ver como é que era tudo, as mulheres que apareciam todas já maquiadas, produzidas, o negócio era impressionante. Agora, você já citou... Às vezes você via assim uma dúzia de mulheres, cada uma mais bonita do que a outra. É isso que tudo junto, cada produção. O caso contrário que você mesmo já disse, de questão de Hollywood, mulheres belíssimas, mas em termos de energia, nos Estados Unidos isso é zero, dá pena.
E outra coisa, não fica pensando que é só Hollywood, não. Eu mostrei para a turma em Miami, isso em restaurante. A gente chega lá e fala assim, olha essa moça, ó, fora de série. Mas ele não tem energia nenhuma. Ela é morta. Existe isso. Por quê? As moças se transformam em máquinas. São essas que praticam musculação, que começam a ter músculo do bíceps, né? Tem muito disso. Então ela se machiza, ela se masculiniza. Você está entendendo? Mesmo as modelos, deve acontecer muito com modelo também. Tem modelo que é assim. E outra coisa, tem modelo que parece travesti, né? Tem uma nossa aí que sempre me falaram que ela é muito bonita, que é isso assim, ela parece travesti, não é das melhores. Mas ela tem uma força presencial, uma personalidade terrível. Vocês sabem o que eu estou falando. Ela vai longe, mas ela não é mais bonita, não tem charme, nada disso. Pelo contrário, eu achava até um pouco ela mais para esquelética do que para normal. Mas a mulher, ela tem, quanto mais idade, ela tem que caminhar para ser boazudinha e deixar de ser esquelética. Ela não pode ser de si, que é a magrela. Mas você já citou várias vezes... Isso é que é a orientação, que se falta inteligência feminina nisso. Falta inteligência feminina. Mulheres que fazem isso têm uma bitola muito grande na cabeça. Elas já têm famas, eu não sei, elas têm fama de não serem inteligentes. Agora, muitas delas fazem isso como protesto, né? É uma rebelião, é uma revolta. Agora, acho que se salvam as que têm energia. Porque Agora, tem pessoa que tem talento, tem outras que não tem, não resolve. Em Hollywood a gente via isso, não tem jeito. Eu estive lá, então chegava aquelas starlets e certos rapazes. Então pedia para a gente jogar energia neles, para melhorar e tal. Tinha uns que você via, não, esse não resolve. O cara já estava com um bloqueio, que era uma loucura. A moça também, às vezes até bonita, mas não cola, não pega. Mas por exemplo... Aquilo não se desenvolve. A Marilyn Monroe, será que ela tinha um carisma, ela era energia. Ela era assediada, mas era assediada total, né? Chegou num ponto que tomava muito tóxico, né? Mas ela morreu por toxicomania. Mas esse carisma dela, o que tinha um carisma. Não, ela não é isso. Ela era boazuda e sexy. Agora, isso então sai de baixo. E outra coisa, totalmente despudorada até um certo ponto. Olha os primeiros filmes dela que você já viu. O jeito dela andar parecia brasileira lá do Rio. Você está entendendo? Na época do carnaval. Ela rebolava. Tinha os negócios de rebolar já no início. Aí depois eles foram educando. No início era muito mais séria. O processo da anca. O problema todo é a anca. Sabe? O outro nome é escadeira. Não é isso? Eles não falam cadeira, é escadeira. Isso aí é um senhor problema. Obrigado. Tá? Por favor, comigo. Professor, são duas perguntas. Primeira, o senhor falou que essas energias que as mulheres têm, ela tem essa, não sei se foi bem essa afirmação, mas ela tem um quê de sexualidade, né? Como é que a gente pode trabalhar para que essas energias fiquem expandidas, mas sem essa conotação sexual? Ver os limites, até onde que você vai, para não exagerar. Um problema é o seguinte, a sexualidade, ela desponta na pessoa naturalmente. A própria excitação sexual já faz a sexualidade transbordar. Mas agora, isso pode ficar dentro de um surto ou dentro de uma crise aguda que piora mais. É aí, por exemplo, que acontece crimes e outras coisas mais. Isso acontece tanto com a mulher quanto com o homem. Agora, o problema todo é o processo da carência. Se há um problema de carência com o processo do ato sexual, a coisa piora. O ato sexual tem certas coisas que acontecem que a hora que desencadeia é muito difícil de voltar atrás. É aí que acontece a opção de casos de semi-possessões devido ao problema. Em certo lugar você vai falar nisso, ninguém sabe o que é mais. E isso é uma bobagem. A verdadeira feminilidade, ela tem que partir do recato. E quando se tem tudo isso e a energia ainda consegue sair espontaneamente? Como é que... Pois é, mas aí a pessoa tem que ter educação para isso. Não usar um vestuário
que seja muito sexy, nem nada. Tem que começar pelo Uma solo, mulher então. dessa, você vai colocar uma mini saia, ela está perdida. Você está entendendo? Vai criar problema para ela. Agora, ó, uma porção de coisa que tem por aí em matéria de estupro, quem tem culpa é a mulher, não é o homem, não. Que a mulher começa a agitar tanto a sexualidade do homem que não aguenta. E o homem, às vezes, quando começa, ele não consegue segurar. Se ele está carente, ele vira um animal. Agora, eu vejo isso. Com muita Tem frequência. certos casos que dão até pena. Aqui mesmo em Foz já aconteceu uma opção de casos desses que eu mesmo segui, que vi pelos jornais o que aconteceu. Com criança, tudo. É preciso ter muito cuidado com isso. Às vezes, uma menina, uma mocinha, está trabalhando, por exemplo, aí, está começando a funcionar para fazer ginástica. Outra está começando a trabalhar com equitação, por exemplo. Às vezes, aquele traje, o traje, por exemplo, do tênis, isso tudo atrai demais. Isso cria problema. Se as pessoas estão isoladas, já houve um monte de crime nesse sentido. Eu sempre abro o olho para as mães. Cuidado com a sua adolescente, não deixa ela sozinha, não vai para o clube sozinha, abre o olho com isso. É um monte que já morreu. Quando vê, ela aparece lá estuprada no meio do mato em algum lugar. Isso aí é um perigo. Agora, tudo por quê? Falta de previsão. Hoje em dia, o processo da liberalidade sexual e o problema desse processo aberto da sociabilidade que tem, com esse negócio de ficação, essa coisa toda, isso aí piorou tudo. A situação está muito pior do que era. Agora, gente, eu acho que o número de estupros não é esse que aparece na televisão e na mídia, não. É muito mais do que isso. Ó. Eles não são notificados. Isso é que a gente vê por aí, pelas coisas que a gente conversa com o povo que está por aí. Então, isso existe muito mais. Essa hora deve estar havendo um monte de estupro por aí fora. Aqui perto. Está cheio disso. Isso é um perigo. Outra coisa. Tem um monte de estupro que a própria vítima não fala, você sabe disso. Mas o que é que tem mais? A outra pergunta é assim, você já falou várias vezes que o fato da mulher fazer TENEPS deixa ela com mais glamour, com a energia mais exuberante. Por que algumas mulheres fazem e não têm essa condição desse glamour energético? Assim? É porque elas não conseguiram desenvolver a TENEPS no nível de assistencialidade que a TENEPS é. Ela não chegou nesse nível. Ela não chegou ainda, né? Tem gente que fala que está fazendo a TENEPS, não é preciso saber se está, né? A gente não sabe. Precisa examinar, ver as características, quais os resultados daquilo. Uma coisa que a gente pode ver de fora é o seguinte: a pessoa está praticando a TENEPS, de uma hora para outra, ela está aqui com você e ela sobe nas estribeiras, sobe pelas paredes, aqui ela não está praticando a TENEPS. Porque com a TENEPS ela não vai ter mais a perda dos processos de tranquilidade, serenidade dela. A TENEPS acalma a pessoa. Entende? Tem uma outra dúvida que me fez pensar, a parte da sua colocação, foi o seguinte: a mulher na TENEPS, quando ela começa sentindo a pulsação mais forte do sexo chakra, isso já é um desenvolvimento ou não tem nada a ver com isso? Isso aí mostra que ela está carente ou que tem algum assédio. Ah, entendi. A TENEPS não tem nada a ver com sexo. Diretamente, não. Se tem, é porque tem alguma coisa. Você pode atender um monte de gente que era prostituta e prostituta na vida anterior. E não mexe com o seu sexo. Entendi. Entende? Entendi. Vocês sabem que nos meus cursos de sexualidade, tudo quanto é mulher sentava na frente para ver se o meu montinho aumentava na hora que eu estou falando essas coisas. Não, eu domino o processo de sexo. Eu não tenho nada desse negócio. Eu falava aí na frente mesmo, na cara de todo mundo. Você sabe, meus cursos sempre eram muito realistas. Tudo é soco na cara e fratura exposta. Eu domino, eu faço o que eu quero. Matéria de sexo. Entende? A energia, gente, domina tudo. Agora, qual que é a energia mais primária e rudimentar que tem? É sexual. Se uma pessoa domina a energia aqui em cima, lá embaixo é o mais fácil que tem. Se você já trabalha com corono chakra,
O sexo chakra, ou a pré-kundalini, é o mais fácil. A mesma coisa, se você já consegue influir na psicosfera de uma consciência que tem inteligência e energia própria, vai ser a coisa mais fácil. Influir, por exemplo, nas nuvens. Olha a lógica. Por isso que eu falo, a gente pode influir, fazer até chover. Isso tudo é lógico, é processo de energia. Mas então... Sr. Valdo, quando o senhor falou da maquiagem, que isso até chama atenção hoje nas crianças e tudo, né? Minha pergunta é em relação a quando ocorrem os abusos, né, sexuais na infância. Como que a consciência, além da terapia, ela pode superar aquela condição? A primeira coisa é fazer higiene mental e esquecer tudo. A pessoa, o fato, a ocasião. Esquecer. Risca do mapa da consciência e vai cuidar da vida. Faz de conta que aquilo não existiu. Faz de conta que aquilo, como eu falo para certas pessoas, que aquilo ocorreu noutra vida anterior. Que não tem nada que ver mais com elas. Que as mulheres não, muitas delas têm auto-vitimização, mas têm, na verdade, masoquismo. Elas gostam de curtir aquilo. Entendi. E isso é que é o erro. Tem muita mulher que você sabe, tem umas vitimizações esquisitíssimas. Essa aí é uma delas. Tá. Eu já encontrei um monte de mulher assim. Então é preciso ela superar, ela dá muito valor para aquilo. Ela se transformar em vítima, a vitimização. Então, é preciso de ir a uma especialista, ou seja um homem, ou seja uma mulher, para indicar e melhorar aquilo. E depois ela esquecer a situação e cuidar da vida dela. Dar a volta por cima. Está entendendo? Superar o processo. Tá, obrigada. Gente, aqui outra pergunta. No caso de um relacionamento onde a mulher quer seguir os planos conscienciológicos, ser tenepsista e pesquisadora, já o namorado é evangélico, assíduo e aceita os planos da parceira. O senhor considera que isso dá certo? Quais os fatores do contra, na sua opinião? Olha, o que eu vejo é o seguinte, se o companheiro permite, tudo bem. Agora, a mulher tem que lembrar que ela entrou dentro de um labirinto que ela tem que saber sair, né? E saber que é uma coisa difícil. Porque evangélico, aqui não está falando, mas é o caso de perguntar, qual o percentual de fanatismo desse evangélico? Então, a boa parte deles são fanáticos, são muito sectários, são facciosos, Jesus é o caminho, a Bíblia é o que manda. Então, é um senhor problema quando a pessoa sacraliza pessoas e objetos. Então, isso é terrível. Tem uma mulher que virou para mim uma vez, eu estou só lembrando, eu não estou falando que é esse caso, mas uma mulher que virou para mim e falou assim, Valdo, eu preferia que o meu marido fosse apaixonado pela bovinolatria, adorasse a vaca, que a situação dele com a Bíblia é pior do que a vaca. Quer dizer, eu que estive na Índia e vi aquele povo, eu posso te dizer, eu preferia meu marido como bovinolatra, ou bovinólatra, entende? Que é uma coisa terrível, né? De modo que aí o problema é esse. Dá certo, se você, que é uma mulher cônscia, lúcida, tem muita energia e sabe mexer com isso, com o passar do tempo, eu admito que é possível até que o seu exemplo vai melhorar esse evangélico. Mas, não depende de você, né? Eu acho isso um pouco difícil. Mas não estou dizendo que não é possível, não. É possível melhorar. Existe na Terra ou no universo consciex, legião de consciex ou locais negativos suficientemente poderosos, capazes de constranger energeticamente o serenão? Não, eu não acho. E isso é muito fácil de pensar. O serenão, ele domina os processos intrafísicos de tudo quanto é jeito. Se ele domina a intrafisicalidade, ele domina a baratosfera. Isso aqui que a baratosfera nada mais é do que uma consequência, derivação ou efeito da subhumanidade, que é o problema dos animais, subhumanos. Então, é um problema dessa dimensão. Se ele domina tudo aqui nessa dimensão, então a baratosfera é a coisa mais fácil. Então, não tem jeito. Uma outra coisa. Quem pode o mais, pode o menos.
Se ele é capaz de dominar esse processo todo, é muito mais fácil dominar uma pessoa que é ainda bicho, que é vegetal, que é ainda muito primária evolutivamente. Então, é o problema da gente ver ali, ó, a escala evolutiva das consciências. Aquele que está na frente, ele domina tudo que ficou para trás. Ele é superior em matéria de manifestação, em matéria de autoconsciencialidade, em matéria de assistencialidade às outras consciências. Então, tudo muda, né? Outra pergunta. Em determinados momentos, o mais prudente é não chamar muita atenção alheia, correto? Quais seriam esses momentos e como proceder para não aparecer? A primeira coisa que a pessoa tem que ver, principalmente se for mulher, é o processo do período da vida da pessoa. Por exemplo, se a mulher está se sentindo enfraquecida, se ela está frágil, se ela está carente, ela precisa ter muito cuidado de evitar o exibicionismo, principalmente sexual. Porque nisso aí, se ela está carente, ela vai ficar mais suscetível, mais impressionável, mais, vamos dizer, sob a influência de assediadores da outra pessoa. Isso aí é que é o perigo. Então a pessoa, quanto mais frágil ela esteja, mais discreta ela deve estar perante o seu processo. Principalmente se a mulher é boazuda, ela é sexy, ela é curvilínea, ela é jovem, ela é bonita, ela tem uma pele limpa, isso é cura. Agora, então, veja, eu falei assim, ó, você está descobrindo aquilo que os cariocas não descobriram. Porque o problema todo é que a tendência, por exemplo, carioca, e principalmente as mulheres, elas são encardidas. A turma de New York acha que os cariocas são encardidas. Tem muita mancha na pele, aquele negócio todo que toma sol demais. Agora, aquela pele clara, marfínica, que é o que faz, por exemplo, tem até um nome para isso, aquela loura. Loura, como é que chama a loura? Platinum. Platinum blonde. Essas, às vezes, elas abrem mais ou fecha mais o comércio do que as outras. Então, é um negócio de se estudar. A questão da pele também é uma coisa seríssima. Por exemplo, uma pessoa, se tem uma pele limpa, aquilo que chama de ebúrnia, ela pode ter uma opção de ruga, que isso não aparece. A pele supera a situação. Agora, outra coisa. Estou tentando usar a técnica da heterohipnose projetiva e gostaria de lhe pedir uma orientação. O que é Trendelenburg? Olha, Trendelenburg é uma técnica de medicina que quando a pessoa está com hipotensão, é preciso fazer a circulação e o oxigênio chegar na cabeça. Então a gente coloca a cabeça da pessoa abaixo da cintura dela. Isso é que é a técnica de Trendelenburg. Agora, o que acontece? Na questão da projeção, o Trendelenburg extrafísico é a hora que a pessoa sai do corpo, mas só uma parte do corpo, que ela sente que está fora, mas a cabeça está engastalhada na cabeça física. Então a para-cabeça não sai. Isso é que é o Trendelenburg extrafísico. Gostaria de estar fazendo essa técnica sozinha sem auxílio hipnólogo. É possível? Olha, tudo depende das energias que você tem. Domine bem as energias, trabalhe bem com esse processo, você melhora. Olha, eu quero lembrar também aqui uma das técnicas sérias de projetabilidade lúcida é o seguinte. Faça mais assistência aos outros que você melhora a sua projetabilidade lúcida. Pratique mais intensamente a sua TENEPS que você melhora a sua projetabilidade lúcida. Isso é uma técnica muito antiga. Gostaria de entender mais sobre a força presencial. O que quer dizer isso de fato? O que quer dizer de fato? O que é que eu vou falar mais? Força presencial, ela está falando, né? O nome não é explícito, não. Força presencial. É a força que a pessoa tem com a presença dela. Agora, tem a ver com experiência e mexer com as energias em vidas anteriores? Tem. Seriam vivências mais positivas ou negativas? Depende, pode ser tudo. Negativa, positiva, as duas, depende do que é. Ou tem a ver com autocomprometimento assistencial? Também tem. O que se deve fazer quando se tem esse atributo? É ajudar os outros o mais depressa possível e desenvolver a força presencial
no sentido de ser mais interassistencial. Isso ajuda todo mundo. Pode falar. Professor, eu cheguei depois, não sei se o senhor já comentou sobre o bom humor, nessa questão do adorno. Bom humor seria um tipo de adorno também ou não? O bom humor é uma das coisas que mais influenciam. Mas veja, o bom humor já é um processo que já vem muito da própria personalidade. O adorno é uma coisa de fora, que aparece, que exterioriza. Agora, o bom humor, ele praticamente coroa a personalidade. Uma pessoa com bom humor, ela tem muito mais possibilidade de vencer, de ter sucesso, de alcançar êxito, de outra de mau humor. Todo mundo sabe disso. O senhor comenta aqui também que o adorno, né, ele tem um antagonismo, que é adorno centrífugo e adorno centrípeto, né? Então, de dentro para fora e o de fora para dentro, né? Daria para citar um exemplo? O de fora para dentro seria o peduricário, o perfume, ou alguma coisa assim? O que seria o de fora para dentro, que seria o adorno? O de fora para dentro é a produção. A produção intrafísica. Produção da maquiagem, a produção da pessoa. Uma pessoa produzida é uma coisa, outra. Por exemplo, tem pessoa que ela fica irreconhecível a hora que acaba a produção. Vira outra pessoa, ninguém conhece. Eu já vi casos que foi um constrangimento danado. Que a pessoa se apareceu de um modo e a pouco apareceu de outra, as pessoas não reconheceram. Foi um constrangimento da pessoa baixar o rosto, assim, ficar tudo sem jeito. Mas eu já vi isso. Agora veja, todo mundo depois foi dar os parabéns para a maquiadora. Eu vi isso tudo. Vocês sabem que eu frequentei muito os bailes de carnaval do Rio de Janeiro, do Copacabana Palace, do Municipal, daquele grande clube da Lagoa, sabe como é que é? Entende? O grandão lá, Monte Líbano, que é o maior deles. E outra coisa, eu fui aquela praça lá, que tem no Rio, onde tinha, e conheci a turma da Chave, conheci estudantina, para ela, porque às vezes ela queria saber, né? Devido ao meu processo de ser cosmiatra, de mexer com o processo de maquiagem, mexer com o processo de cirurgia plástica, essa coisa toda, ela chegava para mim e falava assim, então, o que você acha? Falei, senhora, você sem a fantasia, melhor do que com ela. As pessoas não entendiam isso, era um problema para expor aquilo, e realmente, a pessoa, eu já vi essas coisas. É uma sedução. É uma sedução, mas o perfume faz parte da maquiagem, né? É o processo da produção. Produção é um negócio seríssimo. Agora, eu tive aula com Fergus em Hollywood sobre produção, entendeu? Para estudar a cosmetria. Agora, quem eu vi que sabia mais isso eram os chineses e os japoneses. Mais do que Hollywood. É tanto que vocês já viram, por exemplo, aquelas dançarinas chinesas. Como é que parece umas falendas? Elas parecem borboleta, parecem um ser psicossomático. Vocês já viram como é que é? Uma coisa impressionante. As chinesas são as mais avançadas e as mais bonitas sobre isso. Principalmente do Takarazu, cara. Lá sabe? Umas que iam para lá que os japoneses começavam a imitar. Agora, na China, onde eu vi essas pessoas mais bonitas desse jeito, foi em Hong Kong. Entende? Que essas eram impressionantes. Agora, são aquelas que fazem aquelas danças com véu, que mexem com fita. Observa essas moças, como é que elas são impressionantes. Agora, eu tratei de muitas mulheres dessas, eu vi de perto. São das mulheres que conhecem mais o processo da sedução. Agora, por quê? Por causa do geishismo. A geisha sabe mais mexer com isso, que às vezes é dedicado vidas após vidas, tem uma opção de século que estão trabalhando com aquilo. Então a pessoa sabe. Agora, o que é engraçado é que no Japão existe a geisha e existe o sumô. O sumô é o contrário da geisha. É um cara que é um monstro. Você está entendendo? Tudo é um processo cultural, né? Osvaldo, mas então, com base na definologia, quando você fala na última linha, na condição de sempre o cosmoético evolutivo,
Você poderia usar aqui algumas cobayas aqui da gente que está aqui e falar qual que seria o adorno de alguma pessoa? Não consigo entender muito bem. Olha aqui. Dentro do processo da produção e da maquiagem, todo mundo sabe que o que atrai mais numa pessoa de início é a sobrancelha e os olhos. Então o problema todo começa por aí. Examina quem é que tem os olhos, assim, vamos dizer, marcantes. Em matéria de irradiação do olhar. Isso é o primeiro que a pessoa pode ver. Agora, existem outras coisas. O jeito, o modo, você está entendendo? A pose da pessoa natural. Isso tudo é muito sério. Isso tudo pega. Você está entendendo? Agora, por exemplo, existe o contrário. Tem as caras e bocas que são negativas. Por exemplo, quando a pessoa vai falar com você e fecha os olhos, isso aí não entende nada. É consequência dos atributos da pessoa. E consequência de muitas vidas, muitas experiências, de tudo quanto é tipo em várias áreas. Que já vem de outros corpos. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela pode ter essa psicosfera como adorno? Uma pessoa ansiosa. Ela tem uma psicosfera? Ela pode ter, mas aquilo leva para o desastre, porque cedo ou tarde para. Há um processo de vamos dizer assim, o apagão, devido ao problema da ansiedade. Que a ansiedade chega num ponto que ela transborda. A pessoa às vezes não segura, aí acaba tudo, aí vem o desastre. É o contrário do problema, em vez de ter atração, vai ter repulsão. Por isso tem que ir com calma. Então ela poderia ter esse adorno? A maioria da beleza, ela é mais plácida e pacífica, ela não é agitada. Lembre-se disso, toda estética de alto nível, ela não é agitada, ela é pacificadora. Então, pensa nisso. Sim, isso eu sei. Mas então, se uma pessoa ansiosa, ela não vai ter um adorno consciencial? Não, ela pode ter alguns glimpses, como nós chamamos, alguns lampejos. De vez em quando brilha, igual uma estrela, mas aquilo passa logo. Sim. Na estrangeirismologia, você coloca rapó. Sim. Eu achava que o rapó é mais intenso através da afinidade. E aqui você está falando no sentido de energia que chama a atenção. É lógico. A energia supera a afinidade ou ela... Às vezes, totalmente. E outra coisa, às vezes é a energia que desencadeia a amizade, a afinidade, o contato. É a energia. Tem lógica, né? Tem. Mas então, Dom Marcelo... Valdo, na sinonimologia, o item 3, louçania. A louçania consciencial. Isso relacionado com a masculinidade adulta. Como que fica para o adulto, o homem, essa elegância? É o homem jovial. Você vê aquele homem de cabeça branquinha, com 50 anos e alegre. Existe muita gente no Brasil e na Espanha. Na Espanha eu vi muitos homens igualzinhos brasileiros aqui de 50 anos. É a turma da Zona Sul do Rio. Então o homem, e geralmente as moças ficam doidas com esses homens mais de idade que elas. Aquela menina de 18, 19 anos fica tarada com um homem de 50 anos. Por causa do charme dele. Geralmente ele tem cabelo branco, tem um sorriso mais ou menos, né, os dentes bem arrumadinhos e tal, e ele é alegre. O que eu vi de homem seduzindo garota na minha vida no Brasil e na Espanha não está no gibi. A Espanha tem muita gente assim. Principalmente para quem vai naqueles restaurantes, a vida noturna, por exemplo, lá de Madrid, vai ver isso. Até nos hotéis, as festas de hotéis, aquele negócio todo. Agora, na Espanha tem muita gente nessa idade que parece mais com brasileiro. São dos lugares que eu vi mais parecido. Eu chegava assim, eu olhava na rua e falava, olha, isso aí, ó, parece brasileiro. E falou, você vai olhar, não é nada, tudo era espanhol mesmo, de lá mesmo, mas parecia brasileiro. Está entendendo? É o processo racial, né, da etnia, alguma coisa que tem nisso. Tá. Isso relacionado ao humor que você falou da questão do alegre, né?
Isso, o humor, quando que ele deixa de ser um humor que ele é patológico, excessivo ou infantil? Ele é excessivo na hora que a pessoa fica irônica, na hora que ela usa o sardonismo, o sarcasmo, na hora que ela é piadista demais, na hora que ela passa da conta que não sabe se conter. O problema social da sociabilidade tem um limite. Se a pessoa não atender esse limite, aquilo vem contra ela, é o contrário. Ser social por ser social não quer dizer nada, às vezes é negativo. A pessoa tem que saber a hora que ela se cala e a hora que ela fala. A hora que a deixa é dela e a hora que ela se esconde nos bastidores. Tudo é a hora. Todo personagem ou toda personagem, ela tem que ter um protagonismo adequado ao seu papel, dependendo do cenário e da trama. Você entendeu, não? Estou falando agora em termos teatrais, dramáticos, de stage. Stage, quer dizer, de front. Você está entendendo? Da frente. Okay. Isso é um fato. Obrigado. Mas então... Professor, eu fiquei pensando ali sobre algumas características de uma consciência completista. Então, eu vi aqui, será que a gente poderia dizer que poderia ser satisfação explícita nos olhos, o êxito estampado no rosto, o brilho inescondível da pessoa, isso poderiam ser algumas características de uma consciência? Podiam ser, mas veja, isso ainda não é tudo. Uhum. A coisa mais séria é a pessoa satisfeita consigo mesma. Uhum. A coisa mais séria é isso, que às vezes ela é satisfeita consigo mesma e ela é brilhante, ela é esplendorosa, ela é, vamos dizer, ela já é o spot, ela já é as luzes, ela já é o farol, ela não precisa de farol, ela é isso. E às vezes ela ainda não é completista. Uhum. Então o completismo, o complexo, ele aparece depois. Às vezes o que fez foi justamente essa força presencial da pessoa que levou o complexo. Entendi. Entende? Não tem nenhuma... Agora você veja, esses trafores, ou megatrafores, se eles se juntam numa pessoa só, tudo para ela fica mais rápido e ela alcança os objetivos mais depressa. O primeiro, bom humor. Uhum. Uma pessoa harmonizada consigo mesma. Uma que já consegue tirar os bloqueios de energia, que ela não fica com aquilo. Sai de baixo, essa pessoa vai longe. Não interessa a idade, não interessa o sexo, não interessa a formação cultural, não interessa o nível econômico financeiro dela. Tudo isso é secundário. Todos esses trafores superam essas condições. Eles estão na frente. Essa é a pessoa mais prestativa que tem aqui. Uma das pessoas mais equilibradas que tem naquilo que ela faz. Uma das pessoas que sabe mais conter a língua. É ou não é? Moacir, você está de acordo? Você que conhece bem a peça. Ela é fora de série nesse assunto. Do ponto de vista seu, um dos exemplos que eu acho que todo mundo devia admirar na vida dela, principalmente as mulheres, é o seguinte: é saber a hora de falar. Ela sabe. Ela é mais calada do que faladeira, sendo que às vezes ela podia falar muito mais. Mas ela sabe na hora que fala. Estou exagerando alguma coisa? Não estou nada. Ela não é assim? Quem é que conhece bem ela aqui? Tem mais gente? Não é assim? Agora, então, vocês vejam. Pois é. Aí ele fala mais. Não, o João Paulo, eu acho que ele agora, a vida dele vai mudar. Eu já admito que o João Paulo vai alcançar o complexo mais depressa. Entende? De modo, Daiane, que é isso. Agora, existe um negócio que o seu nome indica isso, sabia, né? Não. Existe um processo das falenas e das fadas, que é um negócio que chama lá Daiade, um negócio Daiana. É mais ou menos que leva a Daiana. Não existe um negócio desse? É o processo da falena. É mais ou menos isso. As Daiades. Existe um processo desse, do ponto de vista histórico. Vê aí que você vai ver. Falena, fada,
Entendeu? Essas coisas que aparecem assim. Existe uma que é o problema. No caso aí, ela seria a libélula. Você tem uma ideia? Ela é a libélula. É. Então tá. Obrigada. Vamos nessa. Mas então, Dom Roberto. Está aqui na fatologia. Sim. Na penúltima linha se comenta da exultação de viver. E lá no final a prudência. A oscilação natural entre a prudência e essa exultação seria o que a gente poderia chamar de flexibilidade psicossomática? Não, é a hora que você tem que ser uma coisa e a hora que você tem que ser outra. Todo mundo tem a hora de ser as duas. O problema é saber controlar para adequar isso às situações, ao cenário, entendeu? Ao contexto. Mas aí entra o atributo da psicossomática, né? O domínio psicossomático principalmente. É o psicossomático e o mental-somático ao mesmo tempo, né? Saber quando é que um deve se manifestar com o outro. A prudência é um processo mental-somático. Agora, a exultação é um processo psicossomático. As duas são necessárias. Mas quando? Com quem? De que modo? Qual o modus operandi disso? Então, essa inteligência aí seria mais a social, vamos dizer assim? Que pesa mais... A sociabilidade ajuda a pessoa a desenvolver isso. Mas o que ajuda mais mesmo é a experiência, principalmente técnica, né, das coisas. Devido o paracorpo do discernimento, que é o mental soma. Uma pessoa que desenvolve o paracorpo do discernimento, ela melhora tudo mais. As emoções, os instintos, os apetites, as tendenciosidades, tudo melhora. Ela aperfeiçoa o processo de vida do discernimento. Discernimento. É a pessoa discernir o que é melhor daquilo que não presta. Ela começa a discernir tudo aquilo que possa ajudá-la. Uma pessoa não vai ter discernimento para ir contra ela. Presta atenção. Ela vai ter discernimento para ir a favor de si, em primeiro lugar. Que é uma coisa normal. Então, ela começa combatendo principalmente o egoísmo, o egão. As coisas melhoram. Então, o discernimento é que leva essa prudência. Agora, a prudência, um outro nome que eu gosto muito mais do que prudência, é sensatez. Agora, a sensatez é que dá a moderação. Essa moderação é que leva a pessoa para ter uma tranquilidade ou pacificação íntima, ininterrupta, que demora mais tempo, que vive com ela mais tempo. Agora, uma coisa muito séria, viu, Roberto? Hoje em dia está muito difícil uma pessoa viver, e, por exemplo, até executar a PROEX, aí o lote está aí, se ela não tiver, de vez em quando, alguma exaltação da própria personalidade dela. Ela, às vezes, tem que ser extrovertida, ela tem que falar, ela tem que participar, ela tem que opinar, ela tem que mostrar um posicionamento. Então, esse processo de exultação, pense nele do ponto de vista da automanifestação pública. Isso é uma coisa seríssima, ninguém pode fugir disso. Nessa hora é necessário muito mais o autodiscernimento do que na hora da prudência. Você está entendendo o que quer dizer? Que a prudência, você pode ter uma prudência mais silenciosa, mais recatada, mais quieta. Não há um processo de uma manifestação pública. Agora, a manifestação pública, ela já transcende o processo da prudência, se ela é bem feita, se ela é equilibrada, se ela é pacificadora, se ela busca construir através da assistência. Então, tem a hora que você tem que ser exaltado e tem a hora que você tem que ser silencioso. Isso tudo, a vida exige isso. Eu, por exemplo, às vezes tem gente que vai lá no Locico e às vezes eu estou lá 1, 2 horas, não falo uma palavra, estou quietinho. Às vezes nem tem muito gesto, eu estou só estudando, ou lendo, ou escrevendo. No entanto, na hora que precisa também, eu posso estar exaltado lá durante 1 hora, dando